a igreja, esse momento com as crianças, os nossos adolescentes e tudo que a gente está vivendo juntos. Meus queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 1. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Todas as vezes que nós abrimos esse livro, lemos a palavra do Senhor, com toda a reverência do nosso coração, nós cremos numa verdade que emana desse livro. Não são palavras soltas nem aleatórias, não é um livro qualquer. Nós estamos diante da voz do próprio Deus, ecoando no teu povo. Todas as vezes que essa palavra é lida e proclamada, nós cremos que há a cura de Deus fluindo no meio daqueles que escutam, que há a transformação de Deus fluindo no meio daqueles que a escutam. E nós cremos que hoje Deus tem algo para dizer ao seu coração. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, irmãos. Diz assim o texto da palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida na água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito, e eu matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Curve sua cabeça mais uma vez. Eu quero orar pedindo a Deus a graça dele sobre nós. Senhor, essa é a sua palavra proclamada e lida nesse lugar. Não são palavras aleatórias, soltas, não são palavras qualquer. Essa sua palavra é a palavra que vem de encontro ao nosso coração e é capaz de transformar a nossa vida. Por isso eu peço humildemente, nesse momento, Deus, que essas palavras nos constranjam hoje, que essas palavras tirem lágrimas dos nossos olhos, que essas palavras nos conduzam mais uma vez para debaixo da tua cruz, diante da tua presença, transformados pelo amor do Pai. Nós te pedimos isso,
em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quando eu leio um texto como esse, a pergunta que vem à minha mente é: do que nós somos capazes para nos livrar da morte? Do que nós somos capazes como seres humanos para poder sair dessa pressão tão grande que a morte nos causa? Uma certeza que nós temos é que nós vamos enfrentá-la. Uma certeza que todo ser humano tem é que um dia a vida chega ao fim e que a morte é iminente para todos nós. Nós não somos eternos aqui, nós não vamos durar para sempre aqui. E nós sabemos que independente se você crê nisso ou não, se você entende isso ou não, um dia a morte chega para a gente. Nós já perdemos pessoas queridas, nós já nos despedimos de pessoas que talvez a gente olhou e falou: não, isso não é o natural de acontecer. E parece que a gente não se conforma com essa coisa. A morte nunca vai ser algo que nos deixe confortável, porque já dizia algumas pessoas que nós nunca fomos criados para morrer, nós somos criados para a vida. Nós somos criados para viver, e sempre a morte vai produzir no nosso coração um estranhamento esquisito. Então o que cabe a nós? Correr dela. E o que nós fazemos para correr da morte? Como enfrentar a morte? O que nós somos capazes de fazer para nos livrar dela? Existem notícias espalhadas pela internet que pessoas milionárias, ou para não dizer bilionárias, estão construindo verdadeiras fortalezas embaixo do solo, ou cavadas nas montanhas, para que ali, munidos de toda a proteção que eles possam ter, eles sejam protegidos de qualquer coisa que aconteça nessa terra. Ali eles tocam comida, ali eles têm toda a tecnologia, ali eles têm espaço para sobreviver por alguns anos, se por um acaso uma bomba nuclear explodir no mundo, se por um acaso uma outra epidemia assolar o nosso mundo. Parece que se a gente conseguir entrar nesse lugar e fechar essa porta, e ali estiver sozinho, a gente consegue se livrar dela. Tem gente que acha que se congelar o corpo pode durar um pouquinho mais. Tem gente que acredita na terapia genética, acredita que a evolução da medicina vai chegar até o ponto que a gente sim vai conseguir driblar isso que a morte causa no nosso coração. Queridos, nós tentamos. Talvez você não tenha dinheiro para construir uma fortaleza dessa, talvez você não tenha dinheiro para se congelar antes de morrer, talvez você não tenha condições de fazer isso tudo, mas a gente sempre faz alguma coisa tentando driblar os efeitos que a morte traz quando a gente pensa nela. A gente guarda dinheiro, faz previdência, a gente tenta proteger os nossos queridos e os nossos amados de alguma forma. Então a gente pensa no futuro, a gente se planeja de alguma forma, a gente vai no médico, faz exames preventivos, e não é errado fazer nada disso. Mas percebe como o nosso coração está sempre preocupado com essa limitação que a vida impõe para a gente? E a gente vive, vai vivendo, e a gente sabe que um dia isso vai acontecer e que um dia isso vai chegar. Mas do que somos capazes para nos livrar da morte? Até onde nós vamos para nos proteger? Aliás, como nós vamos nos proteger? Sim, nós enfrentamos muitas coisas no nosso dia a dia. Nós vivemos num mundo onde as coisas nos assustam. Hoje, lendo as notícias e vendo que o Rio de Janeiro fez uma sensação térmica de 60 graus, eu fiquei pensando, até onde vai isso? Onde vai parar tudo isso? Como correr de tudo isso? Como nos livrar de tudo isso? Nós vemos notícias da violência que assola nosso mundo, para não dizer do nosso lado. Eu morei em São Paulo, na capital, e não era nada incomum você ver pessoas sendo assaltadas, a não dizer mortas, na frente um dos outros. A gente vive com medo, a gente vive desesperado. Ontem à noite estava lá na casa do André, a gente conversando, pensando como foi a sensação de viver aquela pandemia em 2021. Como foi a sensação de viver aquela loucura. E alguns vídeos que a gente olha hoje para trás, a gente fala, não, isso é filme, isso é ficção, não é possível que a gente viveu isso. Aquela insegurança, aquela incerteza, aquele medo, a gente não sabia o que vinha pela frente, os números cresciam, a vacina não chegava, a gente não sabia o que fazer, pessoas queridas estavam sendo tiradas de nós. Medo, insegurança, incerteza, e a gente vai tentando driblar a morte que assola a humanidade.
e não tem quem escape dela. Não importa se você é muito novo ou se você já é bem experiente nessa jornada, não tem como escapar desse destino do ser humano. Mas como? Como que a gente vai se proteger? Porque não é só a morte. Nós bem cremos que a vida não acaba aqui. E nós sabemos pela nossa fé que um dia todos nós estaremos diante de Jesus Cristo. Um dia nós estaremos diante de Deus, e sim, Deus vai nos perguntar o que nós fizemos com a nossa vida, o que fizemos com os dias que Ele nos deu aqui para cuidar e viver. Será que exercemos bem a nossa missão? Será que fizemos bem o que Deus nos colocou na mão para fazer? Será que cuidamos bem dos recursos, das pessoas, da onde Deus nos colocou? O que nós vamos responder para Ele? E quando Ele nos perguntar sobre aqueles episódios da nossa vida, quando nós voluntariamente decidimos por coisas que desagradam a Ele? E quando Ele nos perguntar sobre aqueles momentos que nós decidimos voluntariamente andar longe dEle? O que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Como nós vamos nos proteger da justiça de Deus, que, crendo você ou não, é algo iminente na nossa história, é algo real, é algo latente? Como, queridos? Como nós vamos nos proteger? Às vezes eu fico pensando que a gente perdeu um pouco da noção de que isso é uma realidade, e a gente lida com essa verdade como se fosse algo muito distante de nós. Mas você já imaginou que aqui agora, nesse momento, algum de nós pode ter um infarto, fechar os olhos aqui e estar diante dele nesse segundo? A gente perde a noção disso. E a pergunta continua. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra um caminho. Aliás, ele mostra o caminho que Deus deixou para que a gente entenda onde nós nos protegemos de tudo isso, das consequências do pecado, da ira de Deus na sua justiça e da morte que nos assola. E o mais bonito de entender quando lemos um texto como esse, o texto da instituição da Páscoa no povo de Israel, é entender que Deus mesmo, por sua misericórdia, é Deus que provê salvação para o seu povo diante do grande problema do pecado. Não é o jeito que você quer, não é o jeito que eu quero, não é o meu jeitinho brasileiro, é o jeito de Deus, o caminho de Deus. Tanto é que quando Jesus estava aqui, Ele disse claramente para os seus discípulos, naquela noite, quando Ele ia ser traído, Ele olhou nos olhos dos seus discípulos e disse: eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir, eu vou preparar morada para vocês, vocês não vão ficar sozinhos, porque o Consolador vai vir. Um deles falou assim: mestre, mostra o caminho, mostra para a gente ir com você. Ele falou: não, vocês não podem ir para lá. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu estou convivendo com vocês há tanto tempo, vocês ainda me perguntam sobre isso. E é ali que ele olha nos discípulos e diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Mas como a gente pode entender tudo isso à luz do que nós acabamos de ler? Primeiramente, a gente precisa pensar que existe um plano de Deus em ação, queridos. Eu não sei qual que é a sua familiaridade com esse livro, eu não sei o quanto você o usa, o quanto você o manuseia, quanto ele faz parte da tua agenda, mas a cada dia que eu abro a Bíblia na minha vida, mais entusiasmado eu fico com ela. E mais eu percebo que quanto mais a gente lê, mais a gente precisa ler, porque como ela fala com o nosso coração. E por mais que tenha muita gente cética em relação a esse livro, é impossível compreender a grandeza da inspiração de Deus quando escreveu tudo isso. Queridos, a Bíblia contém uma história única do começo ao fim, da primeira página de Gênesis à última de Apocalipse. Ela contém 66 livros, escritos por mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, escritos em 3 continentes com culturas totalmente distintas, num período de mais de 1700 anos. E quando você abre em Gênesis e fecha em Apocalipse, a Bíblia conta uma história, uma narrativa.
E a Bíblia nos conta sobre a nossa história. E como Deus planejou tudo isso, e como isso chegou até nós, e como a partir dela nós entendemos quem Deus é, e o amor infinito desse Deus que resolveu descer para encontrar você, desceu para falar com você, desceu aqui porque Ele te ama, Ele te ama muito. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, nós somos confrontados com esse plano de Deus em ação. Logo em Gênesis, nós vemos Deus se movendo e mostrando para o povo dele: sim, vocês fizeram uma escolha muito ruim. Vocês optaram por andar a vida sem mim. Vocês desobedeceram e provaram que a autonomia era o desejo do seu coração. Sim, eu disse: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E o ser humano foi lá e experimentou viver a vida sozinho, entender o que é bem e o que é mal, ser de uma forma orgulhosa o dono do seu próprio nariz. Mas mesmo assim, Deus nunca desistiu da humanidade. Logo em Gênesis 3 ele diz: virá um descendente que pisará na cabeça da serpente. Essa vai ferir o seu calcanhar. E ali os ecos da salvação começavam a ser escritos nas páginas das Escrituras. Como é lindo, gente, pegar a Bíblia e começar a entender isso. A gente vai vendo os passos de Deus, a história de Deus se casando e chegando. Quando nós chegamos em Gênesis 12, Deus chama um povo através de Abraão, não é assim? Gênesis 12, Deus chama aquele homem e faz: sai da sua terra, vai para onde eu vou te mostrar, pela fé você vai fazer tudo isso. E ali mesmo, Deus já mostrava para Abraão o que ele sonhava com o povo dele. Olha o que ele disse para Abraão um dia. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo isso, sairão com muitos bens. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu abria as páginas da Bíblia e falava assim: gente, eu achava que eu tinha descoberto o Brasil, sabe? Gente, Deus já tinha falado para Abraão que ia acontecer aquele negócio do Mar Vermelho, que o povo ia para o Egito. É porque logo no início Deus já está avisando que existe um plano dele em ação. Quando você continua lendo as páginas de Gênesis, você chega numa das histórias que eu mais amo na Bíblia, que é a história de José. Como essa história me constrange, como essa história mexe comigo. E José, depois no fim da sua vida, quando seus irmãos já encontrou ele ali, José olha para os olhos dos seus irmãos e ele tinha tudo, todo o poder e autoridade do Egito para poder dizer para eles: vocês merecem morrer, vocês me venderam, vocês me inventaram mentiras ao meu respeito. Mas não foi isso que José fez. José assumiu toda a culpa e disse para eles: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Presta atenção no que José fala: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Do que José está falando? Novamente um eco soa na história de José. Um homem injustiçado é usado por Deus para toda uma nação e todo um povo ser alvo do plano de Deus, de redenção e amor da humanidade. Como a Bíblia é linda, queridos. Como a Bíblia é linda. Quando nós abrimos as primeiras páginas de Êxodo, nós vemos Moisés. Nós vemos esse homem que, um pouco confuso, tentando entender o que Deus estava por fazer. Nós vemos uma sarça pegar fogo e não se consumir, uma voz que sai dela. Nós vemos uma história que parece que não é verdade, né? Parece que não é real. Como isso pode ser real? Mas é. E em Moisés, ele viu a ação de Deus dizendo para ele: vai, e você vai estar diante do homem mais poderoso deste mundo, do império mais poderoso desse mundo, e vai olhar nos olhos dele e dizer: deixa meu povo embora. Qualquer um tremeria nas pernas, qualquer um ficaria com medo, qualquer um falaria: é eu? Jamais, eu não posso fazer isso, eu não sei nem falar. Como que eu vou dizer para o faraó se eu começar a falar e já manda me matar? E Deus disse: vai,
em nome do eu sou, e vai fazer isso acontecer, porque eu quero usar você para redimir esse povo. Moisés vai, a opressão do Egito começa a cair muito pesado sobre o povo de Israel. Até agora, eles amassavam tijolos, mas o faraó colocou a mão sobre eles, e agora o trabalho ficou duro. Moisés fica confuso, chega para Deus e pergunta: Senhor, por quê? O Senhor mandou eu ir lá, e as coisas só têm piorado. Às vezes na nossa vida é assim, né? Às vezes a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu vá. Aí a gente vai, e a gente acha que porque está indo vai ser tudo bom, vai ser maravilhoso, e de repente começa a piorar. Já passou por isso? Eu já. Ele pergunta para Deus, e a resposta de Deus é linda. Êxodo capítulo 6, versículo 6, diz assim: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Não existe outro igual eu. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Não existe alguém que tenha autoridade e domínio sobre o que eu domino. Tudo é meu. E olha o que ele diz: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Pensa que coisa linda, gente. Você estar diante de Deus e ouvir uma promessa dessa para a sua vida, como se Deus olhasse nos seus olhos e dissesse assim: meu querido, eu nunca te deixei sozinho. Você pode estar enfrentando todo o terror do faraó, mas eu vou te tirar de lá. Eu serei o teu Deus. Mas nós continuamos, e nós vemos esse plano em ação, e chegamos no texto que nós lemos, e as coisas se tornam caóticas. As coisas são assustadoras. Nós estamos agora diante de uma realidade que é de arrepiar até os cabelos que eu não tenho. Pensa, gente, eles viram o rio Nilo virar sangue, a fonte de alimentação, de subsistência daquela terra, virou sangue. Rãs invadiram aquela terra para todos os lados. Vocês imaginam no cheiro, no desconforto que aquele povo viveu? Mosquitos e uma praga acendeu sobre toda aquela região. O sol se escureceu, pedra caiu do céu, e todas as vezes Moisés ia e dizia: deixa o meu povo ir. A sensação no ar era uma sensação de insegurança, de medo que vem por aí. Mas a cada praga que Deus mandava, Deus estava derrotando na mente daquele povo aquilo que eles adoravam. O seu Deus é o Nilo, eu sou maior que o Nilo. O seu Deus é o sol, eu sou o Deus capaz de escurecer o sol. O seu Deus é esse animal que você cultua e se rende a ele, eu sou muito maior do que isso que você adora. Mas faltava uma coisa: a 10ª praga. A 10ª praga era a ordem de Deus para provar para aquele povo definitivamente quem era o Senhor. Porque a 10ª praga nada mais é do que a voz de Deus ecoando a justiça e a ira contra o pecado daquele povo, dizendo: eu sou o Senhor da vida e da morte. Quem decide quem vive e quem decide quem morre sou eu. Agora, pensa no que aquele povo sentiu quando ouviu tudo isso. Pensa você lá na sua casa, na sua tenda, e de repente você está com a sua família, seu bebê acabou de chegar, você lutou tanto para ele chegar no teu colo, foi difícil, talvez você teve o seu filho no meio daquelas rãs pulando para um lado e para o outro, você está com ele nos braços, protegendo ele de tudo e de todo, contra tudo e contra todos. Você é escrava no Egito, você não tem direito a nada. Se o faraó quiser dizer: esse menino é meu, ele diz, é o seu primeiro filho. E de repente Moisés chega com uma história louca e maluca, dizendo: o anjo da morte vai passar por aqui, e todos os primogênitos de todas as famílias, seja do Egito, seja dos hebreus, irão morrer. Todos. Como você se sentiria?
Como ficaria o seu coração? E é curioso porque se você pular uma página atrás, no capítulo 11 de Êxodo, Deus mesmo diz para aquele povo que faria distinção deles para com os egípcios. Eles seriam diferentes, seriam tratados de forma diferente. Mas como? E nós chegamos no capítulo 12 e agora Deus faz a instituição de um cerimonial, de um ritual mesmo. Institui a Páscoa do Senhor, e Ele diz, é assim que vocês serão distintos, e eu quero explicar isso para vocês. Sim, eu vou passar por cima de todo o Egito, sim, esse é o plano da minha ira e da minha justiça, porque todos vocês pecaram. O Egito virou as costas para mim desde sempre, vocês adoraram os deuses do Egito. Israel se contaminou com toda aquela cultura, começou a se curvar para aqueles deuses falsos. Israel começou a oferecer sacrifícios que Deus não se agradava. Todos pecaram, e a ira de Deus vinha sobre aquela nação. Mas Deus mesmo, Ele provê um caminho para a salvação do seu povo. Não é do nosso jeito, queridos. É do jeito dele. Sempre foi do jeito dele. Sempre foi pelo caminho dele. Nós sempre tentamos diversos caminhos para nos livrar da morte. Sim, nós confiamos naquilo que a gente tem. A gente confia no nosso nome. Basta você se tornar um pouquinho mais popular e você acha que isso vai salvar a sua reputação. Basta você ter amizades com pessoas mais importantes e você começa a se iludir que isso é a salvação da tua vida. Quer uma prova disso? Acesse o Instagram, acesse o YouTube, veja o que está virando a nossa sociedade de pessoas iludidas com essa reputação de likes, de fãs, de seguidores. Pessoas ganham milhões por um vídeo de 20 segundos no Instagram. E acha que isso é a solução para a vida delas. Nós nos iludimos com isso. Se eu tiver um belo de um diploma na parede, eu estou salvo. Se eu tiver uma boa casa, eu estou confortável. Se eu tiver uma família, sabe aquela Doriana? Uma família tradicional, bonitinha, é a salvação da minha vida. E se eu tiver uma carreira profissional que todo mundo conhece, é assim que eu me salvo. Nunca foi do seu jeito, querido. Nunca foi do seu jeito. Eu tenho muita convicção que Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir isso. E deixa eu te dizer, ou você entende que o caminho é Jesus, ou você continua condenado à morte. Ou você entende que não existe outra maneira, ou você já está condenado à morte. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a Bíblia nos mostra. Mas a graça de Deus, ela é tão grande, tão rica. O amor de Deus é tão imenso que Ele mesmo provê esse caminho para mim e para você, como Ele fez isso um dia ali em Israel. Olha o que o texto da palavra diz a partir do versículo 1. Qual é esse caminho? Como que esse povo vai se proteger da morte? E diz assim, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, o que está escrito ali em negrito? Todo homem deverá separar um cordeiro. Esse cordeiro vai ser para sua família, um para cada casa. E se a sua família for pequenininha, junta com o seu vizinho. O importante é estar um grupo que coma toda essa carne. E Deus fala, mas não é qualquer cordeiro. Preste atenção. Tem que ser assim. Tem que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Pode ser até cabrito. Guarde até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel vai sacrificar esse bichinho ao pôr do sol. Passe então um pouco desse sangue nas portas das casas onde vocês vão estar lá dentro comendo essa carne. E essa carne tem que ser assada no fogo. Você vai comer ela com ervas amargas, pão sem fermento, e assim você vai entender algumas coisas. Mas peraí, não come ela crua não. Nem cozida na água. Tem que ser assada. E tudo, cabeça, perna, víscera, não deixa sobrar nada.
até pela manhã. E se isso acontecer, queima o resto que sobrar. Mas presta atenção, gente. Ao comer, esteja pronto. Pronto para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Coma depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Sabe como Deus colocou nesse plano lindo a forma como Ele protegeria o povo dele da morte? Ele começou a mostrar para esse povo que o caminho era a redenção que cada um de nós é capaz de ter no sangue substitutivo de um cordeiro. Se você está vindo nas quintas-feiras da nossa escola bíblica, nós temos falado muito sobre isso. Até nessa última quinta falamos que todas as leis cerimoniais de Levíticos, que a gente às vezes lê e fica meio assim, meu Deus, o que é isso que está escrito aqui? Mas tudo aquilo que está escrito lá aponta para uma realidade que não é somente aquilo, mas aponta para a realidade do que Jesus viria a ser como o sacrifício perfeito de Deus, o sacrifício definitivo, que definitivamente tira o pecado do mundo. Todos nós, queridos, nascemos do pecado, todos nós merecemos a morte. Naquele dia no Éden, Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem, certamente morrerão. Todos nós nascemos debaixo dessa maldição do pecado. Nós merecemos sim a condenação de Deus, porque você, se olhar para o seu coração, você vai ver que sempre o seu coração está inclinando para aquilo que é longe de Deus. Você precisa lutar muito para fazer aquilo que Deus quer. Nós enfrentamos tantas dificuldades para obedecer a Deus. Não é assim na sua vida? Pelo menos na minha é. E a gente tem uma mania de achar que Israel ali no Egito estava imune, estava bonitinho, todo mundo puro e imaculado. Não. Quando você lê Josué capítulo 24, você vai ver Josué numa montanha dizendo para aquele povo assim: olha, não façam como os seus antepassados lá no Egito, porque eles adoravam os deuses de lá. Lembra daquele texto que diz assim: escolham hoje a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa... Israel não estava puro, Israel pecou. Deus trouxe as pragas para mostrar para o faraó quem é o Senhor. Deus trouxe aquela realidade milagrosa para mostrar para os egípcios quem é o Senhor. Mas, gente, Deus trouxe tudo isso para mostrar para Israel quem é o Senhor. Nós não estamos em situação melhor que eles. Às vezes a gente acha que pelo simples fato de a gente estar frequentando uma igreja, nós estamos, está tudo bem. Eu nasci na igreja, eu sou bonzinho, vai. Eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas assim: se você chegar na porta do céu, aí Jesus está lá, aí Jesus olha para você e fala assim: por que você tem que entrar? O que você vai responder para ele? Se isso é uma realidade da nossa vida, olha, não tem aquele texto que diz assim: muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar assim: gente, nem falar comigo você falava, te conheço não. Eu sei quem você é, mas intimidade comigo você nunca teve. Não tem isso? O que você vai responder? Se você estiver lá na porta do céu, Jesus falar para você assim: ó, por que você tem que entrar? Aí vem aquelas pessoas assim: porque eu sou neto de presbiteriano, meu pai foi presbítero, meu avô pastor, eu quase nasci no berçário da igreja. Já ouviu essa história, gente? Ou pior ainda, a pessoa chega para você e fala assim: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada assim tão grave. Tá certo, uns errinhos aqui, uns errinhos colar, mas eu nunca fiz nada tão grave assim. Eu sou uma pessoa boa, eu sou gente boa, eu sou bonzinho. Eu trato todo mundo tão legal, eu abraço todo mundo onde eu encontro. Se salvação viesse por abraço, eu estava feito, viu, gente? Essa igreja também, que a gente abraça todo domingo. Eu mereço. Esse é o caminho? Ninguém merece. Ninguém merece. Não existe nada que você é, o que você faça, que te faça merecer alguma coisa, porque nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É assim que a Bíblia fala. Nós já estamos perdidos e condenados pela representação de Adão ali no Éden.
Nós já estamos condenados por causa do nosso pecado, e basta olhar para a sua vida, como é difícil acertar. Você vai ver que nós vivemos sim num contexto de muito pecado nos circulando. Se não é a graça e a misericórdia de Deus provendo uma salvação para nós, nós nos perdemos. Se não é esse amor tão grande a nos alcançar, nós nos perdemos. Se não é Deus a tocar o teu coração e transformar a tua história, nós continuaremos perdidos. A Bíblia diz: foi Ele que te transportou do reino, do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você não fez nada, Ele fez por você. Era isso que Deus estava mostrando para Israel. O caminho é o cordeiro, o caminho é esse bicho que eu estou dizendo para vocês. Separe o cordeirinho. Gente, quando eu leio esse texto, eu começo até a ficar meio trêmulo. Sério, eu sou meio imaginativo e eu começo a imaginar as coisas na Bíblia. Aí eu começo a imaginar eu, o Fernando e os meus 2 meninos levados, quase destruindo a minha tenda lá no Egito. E aí eu fico vendo, aí de repente o burburinho dos vizinhos. Você viu o que Moisés falou? Você viu? Você viu? Vai passar o anjo da morte. Meu Deus, mas que... estou salvo, eu sou de Israel, cara. Vai lá no Egito, vai matar os filhos de Faraó. Eu não tenho nada com isso. Mas de repente vai, não, é para todo mundo. Aí Deus dá uma receita. Não tem YouTube, não tem Google. Porque se tiver um Google, dá uma googada lá e fala assim: como sacrificar o cordeiro pascal. Aí você segue a receita e faz bonitinho para não errar em nada. Mas não tem. Eles ouviram uma vez e falou assim: ó, gente, é assim. Vocês vão esperar o dia tal, a hora tal. Vocês vão escolher o cordeiro do jeito que eu estou falando. Não pode ter defeito. Gente, imagina se tiver um negócio, uma fissurinha no osso lá na perna, se der tudo errado e falar assim, deu ruim, o anjo bater na porta. A tensão toma conta daquele povo. Mas o caminho está previsto. E a gente entender isso aqui faz tanta diferença na nossa fé e na nossa vida. Ele diz assim: todo homem deverá separar um cordeiro. Deixa eu só dar uma dica aqui. A gente tem uma mania de achar que a Bíblia fala para a gente de forma individual sempre, que é só você. Essa mania da autonomia da modernidade faz você achar que a tua religião, a tua espiritualidade é individual, e não é. Você percebe que desde Gênesis Deus sempre faz as coisas no coletivo? Deus fala assim, ó, o cordeiro é para ser comido em família. Se você for uma família pequena, junta com a vizinho, junta com o pessoal, senta ao redor da mesa, é para comer junto. Aí tem aqueles ainda que falam assim: vou no culto não, pastor. Eu faço isso de casa mesmo, sozinho aqui no meu cantinho. Desde quando o culto é sozinho, gente? Desde quando as coisas de Deus é sozinho? Deus nunca quis que você vivesse nenhum tipo de espiritualidade sozinho. Ele sempre pôs isso numa perspectiva de povo. De povo, a comunidade de Israel. Separe esse cordeiro. Mas presta atenção que tem uns detalhes que você precisa não errar. Primeiro, tem que ser macho. Mas por quê? Não pode ser a cordeirinha? Tem uma ali que, bonitinha, branquinha, de 1 ano. Não pode. Tem que ser macho. Por que tem que ser macho? Porque o cordeiro pascual, o caminho que Deus sinalizou ali para Israel, ele mostrava, ele simbolizava alguém, um homem que viria mais adiante. Ele mostrava o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ele mostrava a representatividade do novo Adão. Aquele cordeiro apontava para quem? Para Cristo. Ele tinha que ser macho porque tinha algo que Deus estava planejando para ensinar para aquele povo. Romanos diz no capítulo 5, do mesmo jeito que por Adão entrou a morte, através do novo Adão, o Senhor Jesus Cristo veio a vida. Por um homem entrou a morte, por um homem a morte foi vencida. Aquele cordeiro tinha que ser macho porque ele mostrava, ele apontava para quem? Para Jesus. Essa era a realidade. Mas peraí, não é só basta ser macho ali, fala que não pode ter defeito. Mas por que não podia ter defeito? Aprende uma coisa de uma vez por todas, igreja. Deus não quer as coisas estragadas, nem imperfeitas da nossa vida. Deus quer o melhor que a gente tem. Nada com defeito poderia ser válido para pagar o sacrifício pela nossa imperfeição.
O imperfeito não pode morrer pelo imperfeito, precisaria alguém sem defeito para poder pagar o preço da tua morte. Mais uma vez apontando para Cristo, mais uma vez olhando para Ele. Quando eu olho para isso, faz uma pergunta no meu coração: quem de nós então seria capaz de morrer para se salvar de toda a condenação da morte? Será que algum de nós conseguiria? Será que nós se fôssemos levados para aquele madeiro, será que não estávamos morrendo pelos nossos próprios pecados e não pelos pecados de outras pessoas? A realidade é que somente uma pessoa, somente um homem, somente alguém sem defeitos e sem pecados seria capaz, de uma forma milagrosa, de morrer pelo meu e o seu pecado, porque ele não tem os dele. Todo esse cerimonial aponta para Cristo. Teria que ser assado no fogo. Por que não pode ser cozido? A carne de panela fica uma delícia, não fica? E às vezes fica mais rápido. Põe na panela de pressão, põe uma sete de cebola ali, fecha, põe temperinho e acabou. Ó, delícia. No Egito tinha cebola. Não pode, por quê? Porque tinha que ser no fogo. Deus fala, não pode ser cru. Eu não sei se vocês já assistiram algumas séries medievais, onde alguns pactos com os deuses locais eram feitos com sacrifícios de animais. Às vezes uns sacrifícios, por exemplo, dependendo do tamanho do que precisava ser feito, era muito grande o animal. Talvez abria-se o peito, tirava o coração do animal ainda vivo, e do jeito que ele saiu dali, se colocava na mão de alguém, e aquela pessoa comia aquele coração, talvez ainda pulsando, todo ensanguentado. Esse era o preço que ela tinha que pagar. O Egito tinha muito disso. Carne crua era ingerida para poder fazer sacrifício para os deuses. Deus olha e fala assim, não, esse cordeiro não. Nada igual ao Egito, nada parecido com o Egito, nada. Você vai sacrificar ele. E tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Mas e o sangue? O sangue é o que vai ser derramado. O sangue, que simboliza a vida desse animal, vai cair, vai sair. E quando o sangue for derramado num sacrifício, o preço estará sendo pago no seu lugar. Entender o conceito da morte substitutiva faz toda a diferença para a gente olhar para essa cruz. Faz toda a diferença para a gente entender o que significa Páscoa. Porque nós só estamos aqui porque um dia o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo foi derramado por nossa causa. Nós só estamos aqui porque muitos de nós não conseguiriam sequer estar lá para assistir o que fizeram com Jesus. E nós estamos aqui porque Ele morreu no nosso lugar. Nós merecemos a morte. Nós merecemos que o anjo bata na nossa porta e entre. Nós andamos contra Deus, abandonamos a Deus, somos rebeldes e pecadores, mas Ele proveu um substituto. E Ele apontou para isso em toda a Bíblia. Não foi assim lá no Éden? Quando o ser humano pôs folhas de figueira para esconder a sua vergonha, o que Deus fez? Ele mata um animal, derrama sangue que substitui aquilo que o homem tentou fazer para driblar a Deus, e ele diz, não, essa roupa não é adequada, eu vou fazer roupas para você. Sangue é derramado, e a vergonha daqueles homens são cobertas. Quando Abraão estava oferecendo o filho dele como sacrifício a pedido de Deus, testando a sua fé, quando o cutelo estava quase descendo, uma voz do céu disse, para! E o que tinha ali no arbusto? Um cordeiro. Isaque viveu porque o cordeiro morreu. A Bíblia mostra essa dinâmica, e a Páscoa agora chega na nossa realidade, instituída por Deus, como uma cerimônia que faz o nosso coração entender que o anjo da morte vai passar, a ira de Deus sobre o mundo vai descer. Todos estamos encrencados, todos estamos condenados, mas Deus já proveu salvação para o seu povo. Deus já proveu salvação através do Cordeiro. Deus mesmo preparou tudo isso. Isaías capítulo 53 diz assim, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como o que está escrito ali, gente? Foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu
a boca. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Foi isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, Cristo é a nossa Páscoa. João Batista olhou Jesus e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Hebreus diz que o sangue precisava ser derramado, o Novo Testamento aponta para isso, e diz que tudo isso era símbolo da boa notícia de que Jesus já derramou o sangue dele por nós, o caminho está na nossa frente, não é do nosso jeito, é do jeito dele, o Cordeiro sem defeito, manchado de sangue, o Cordeiro que foi sacrificado, para que eu e você pudesse viver. Quando a gente vai vivendo, queridos, essa realidade que hoje talvez pulsa tão forte aqui, a gente vai perdendo um pouco da noção dela. Você está preocupado com a planilha que você tem que entregar para o seu chefe? Você está preocupado porque você esqueceu de ir no supermercado fazer compra essa semana? Você está preocupado porque, eita, eu tenho que limpar a casa amanhã, e tem mesmo. Você está preocupado porque tem um pepino para resolver na empresa, e a gente começa a viver e as coisas vêm, não vem? Os nossos filhos começam a dar trabalho, a gente começa a passar umas lutas, e luta atrás de luta é o que não falta na vida do crente, não é assim? Já dizia a sofrência gospel. E a gente vai começando a esquecer dessa realidade que a gente está conversando aqui. Você fala para todo mundo, eu sou cristão, eu sou cristã, eu acredito no Jesus que foi morto na cruz, mas você fala isso numa secura tão grande, de uma forma tão vazia, que parece que aquilo não é verdade. Você fala de um jeito tão superficial, como se você não entendesse o que custou para Deus aquele filho pendurado naquele madeiro. Queridos, pensar naquele sacrifício, naquele dia, deveria levar todos nós às lágrimas. Pensar no que Jesus fez para pagar esse preço da morte, deveria levar a igreja aos prantos. Nós deveríamos olhar para a Páscoa e dizer, sim, isso é a época mais importante do nosso ano, porque aqui nós relembramos o que Ele fez por nós. Sim. Como a gente deve viver então à luz de tudo isso? Duas coisas rápidas. Deus deseja que seja transmitido tudo isso para as pessoas e para as gerações futuras. Se você olhar nesse versículo 14, o que está escrito aqui? Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Gente, a Páscoa não era um negócio muito bonitinho de se ver, não. Não eram os meninos correndo procurando o ovo colorido no quintal. Você imagina o pai chamando as crianças de 2, 3 anos, pegando aquele cabritinho bonitinho, sabe, aquele bichinho que você olha para ele e fala assim, não tem coragem de fazer nada com isso aqui. Aí ele pega o focinho do coitado, bota para cima, expõe o pescoço daquele bicho, e de repente pega uma faca, passa no pescoço, seu filho de 2, 3 anos está olhando aqui, não está entendendo nada. Aí ele vira assim, pai, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? O que significa isso? E aí o pai olha para o filho e fala assim, esse é o Cordeiro Pascal, querido. Nós fazemos isso para entender e lembrar que o anjo da morte passou sobre o Egito, mas que Deus proveu salvação para aqueles que creem. Que Deus derramou sangue para pagar o preço no nosso lugar. Que você, filho, está vivo porque esse cordeirinho morreu. Gente, quando a gente está aqui e as nossas crianças vêm aqui depois da festa que a gente faz nessa mesa, eles querem pegar essa tacinha, eles querem pegar um pedacinho desse pão maravilhoso que a gente tem aqui toda a Santa Ceia, eles querem pegar um pedacinho desse pão, e a gente perde oportunidades enormes de mostrar para o nosso filho o que a gente faz quando celebramos a nossa Páscoa. Talvez você nunca disse para o seu filho por que você come esse pedaço de pão na Santa Ceia. Talvez você nunca falou para ele por que você bebe esse pouquinho de suco quando você está sentado aqui nessa celebração. Você já saiu do culto conversando no carro sobre o sermão de domingo? Já perguntou para o seu filho o que ele ouviu lá na casinha quando eles estavam ali estudando a Bíblia juntos? Deus quer que tudo isso seja memorável para o seu povo. Sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece.
Se eu perguntar para você o que você ouviu na mensagem do domingo passado, talvez você vai ter que fazer um exercício de alguns minutos para tentar lembrar o que eu preguei aqui. Se eu perguntar se você colocou isso em prática em alguma área da tua vida, talvez você vai falar assim: ih, pastor, deu ruim. A gente esquece. A gente precisa ser lembrado. A gente precisa de algo que traga isso na nossa mente, na nossa lembrança. A gente precisa fazer algo que nos lembre de tudo isso. Por isso que Deus fala: este dia será um memorial para vocês. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa história. Como que a gente vai viver então diante de tudo isso que a Páscoa significa? Conte essa história, queridos. Não tenha medo de abrir a sua boca onde você estiver e contar que o caminho, a verdade e a vida tem nome, e é Jesus Cristo. A palavra diz: obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para você e para os seus descendentes. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, essa cerimônia, responda-lhes: o sacrifício da Páscoa do Senhor. Quando o anjo passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. A Páscoa para nós é algo muito profundo, porque nós somos lembrados de quem nós somos. Nós somos lembrados do que Deus está fazendo. E tinha toda uma mesa pedagógica ali para ensinar as crianças. A Bíblia fala que você tinha que comer o cordeiro com o quê? Ervas? Porque era para a gente lembrar o quanto viver debaixo da escravidão é amargo. A palavra amarga aqui para ervas é a mesma palavra do hebraico usada para dizer como era a vida do pessoal enquanto eram escravos. Amargo, cheio de amargor. Você colocava aquilo na boca para poder pedagogicamente lembrar que ser escravo do pecado pode parecer legal e bonito, mas nunca foi doce. E só traz sofrimento na tua vida. Vai viver debaixo da mentira para você ver o que acontece com você. Vai trair o teu esposo, a tua esposa, para você entender a ruína que o teu casamento vai chegar. Vai entregar a sua vida para a imoralidade sexual, para você vai ver quanto sofrimento e lágrimas isso vai tirar de você. Entrega as suas decisões para o dinheiro, para a carreira e para as coisas que você acha que sustenta a tua vida, para você ver quanto sofrimento e dor isso provoca. Ser escravo do Egito é amargo, queridos. E por que tinha ervas amargas? Para eles nunca se esquecerem disso. Tinha pão sem fermento. E por que sem fermento? Porque existe uma urgência. Existe uma urgência. Não dá para esperar a massa do pão fermentar. Você bota o fermento lá, tem que esperar não sei quantas horas para crescer, produzir ar, virar aquele pão bonito. É lindo ver esse negócio acontecendo. Mas não dá tempo. Vocês vão comer pão sem fermento durante uma semana. Sabe por quê? Porque toda vez que você comer aquele pão amassado, sem fermento, aquela folha de papel de farinha, vocês vão lembrar que tinha urgência de Deus. Deus tem urgência com a nossa salvação. Deus tem urgência com a nossa vida. Deus tem urgência em amar e cuidar de você. Deus nunca colocou você em segundo plano. Deus sempre te colocou como plano redentivo dele na história da humanidade. A Bíblia diz que ele te escolheu na eternidade. A Bíblia diz que ele te chamou pelo nome. E Isaías diz: você é meu. E aquele que está na mão do bom pastor jamais se perde. Existe urgência. Páscoa é um tempo de lembrarmos que nós estamos com pressa. Por isso que diz: esteja pronto para sair. Gente, faz a mala, põe lá uma dúzia de fralda, pega o leite em pó, faz umas 4 mamadeira, umas 4 trocas de roupa, pega essa mala, deixa pronta, porque a qualquer momento vamos sair. Deus vai libertar a gente. Cajado na mão, cinto na cintura, sandália nos pés. Ninguém comia assim naquela época. Mas por que na Páscoa todo ano eles têm que comer desse jeito? Você imagina todo mundo na mesa, o pai com o cajado na mão, o cinto na cintura, sandália nos pés. As mesas não eram assim, não tinha cadeira, geralmente todo mundo sentado no chão. Não podia comer de chinelo, porque estava sujo. O pessoal tirava o chinelo para poder comer e sentar e ficar confortável. Mas aqui nós temos pressa, não dá para esperar. Eu acho lindo isso, gente, porque na mudança, na dinâmica da nossa vida, nada mudou. Nós somos estrangeiros como eles eram. Nós temos coisas que nós estranhamos nesse mundo. E Jesus continua dizendo para a gente: vigiai e orai,
para que vocês não entrem em tentação. Paulo já dizia: sede sóbrios e vigilantes. E eles falam: cuidado, viva nessa vida com a perspectiva da eternidade. Olhe para o que Deus está fazendo, olhe para o que Ele está fazendo agora. A gente esquece que Jesus vai voltar, gente. A gente vive a nossa vida de miséria, preocupando com o nosso umbigo, enquanto Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer com a gente. A gente esquece que a qualquer segundo Ele surge nos céus. Será que você está com o cajado na mão, o cinto na cintura e a sandália nos pés? Será que você está pronto ou pronta mesmo para esse momento e esse encontro com Ele? Como que a gente pode viver diante de tudo isso, dessa Páscoa? Abra a tua boca e fale do amor de Deus. Abra a tua boca e deixa o que Deus está fazendo na tua vida ser um testemunho para todo mundo que convive com você. Pare de tentar se esconder. Deus tem urgência para salvar os dele, e Ele usa você para fazer isso. Nós estamos com pressa, mas eu queria terminar alertando a cada um de nós. Deus quer que diante da realidade da Páscoa a gente se purifique. O texto diz no versículo 15 que durante 7 dias aquele povo deveria comer sem fermento, pão sem fermento, todos os anos. Todo ano, naquela data, naquele mês, as famílias se juntavam, o cordeiro era morto, ervas amargas, cordeiro, vinho, pão sem fermento. Não pode ter fermento. Por que não pode ter fermento? A Bíblia diz: tirem de casa porque quem comer qualquer coisa fermentada, o primeiro ou 7º dia dessa festa será eliminado de Israel. Por quê, gente? Por quê? Eu acho isso bonito, porque a gente passa por isso na leitura bíblica e não percebe o que Deus está fazendo aqui. Quando aquele povo preparava o pão, não é diferente de hoje. E eu estou aprendendo algumas técnicas de pão com alguns irmãos aqui da igreja. Você vai lá, bota o fermento na massa, amassa, vira aquela geleca, parece um slime, né? Aí de repente você bota aquele negócio num lugar para descansar, você não vai dar nada para aquilo. Eu um dia vi uma massa de pão, falei: eu não dou nada para isso. Aí de repente passou umas horas, aquele negócio estava desse tamanho, fofinho, estava uma coisa mais bonita. Falei: gente, isso aqui num forno, com a manteiguinha, a fumaça saindo e um cafezinho. Mas toda vez que eles iam preparar isso, eles tinham que botar fermento. Às vezes era comida estragada. Gente, não tinha pó royal no Egito, tá? Não era ir no mercadinho, comprava aquela latinha, punha um pouquinho de pó royal e tudo mágico estava resolvido. Não, às vezes era comida estragada, eu não sei o que era, mas alguma coisa para fermentar aquela massa. Mas a maioria das vezes eles usavam a isca. Eles pegavam um pedacinho do pão que eles fermentaram e guardavam. No outro dia eles tinham que fazer pão de novo, não tinha? Pegava a massa, punha a isca fermentava aquela massa, pegava mais um pedacinho e guardava. E assim ia. Deus olhou e falou assim: tirem de casa todo o fermento, vocês não vão levar nada. E sabe por que Deus faz isso? Deus é pedagógico, gente. Do Egito vocês não vão levar nada. Quando você entende o que a Páscoa realmente significa para nós, Deus está mandando para mim e para você: tira o Egito da sua casa. Tira esse restinho do Egito do teu coração. Você não vai levar a isca com você, porque do Egito você não vai levar absolutamente nada. A Bíblia usa a imagem do fermento como pecado, que ele contamina toda a massa. E Deus sabe que aquele pessoal precisava entender que se eles entrassem na terra prometida com um pedacinho que seja do Egito no seu coração, logo logo eles estariam de joelhos com Baal, com os deuses dos Moabitas, logo eles estariam construindo imagens, postes e ídolos, eles estariam de novo dizendo assim: ai, que saudade do rio Nilo, que saudade de adorar o Deus Ra. Não é diferente com a gente. Todas as vezes que sentamos nessa mesa, nós somos lembrados de novo quem nós somos. O corpo moído e partido de Jesus, o sangue derramado da nova aliança. Essa é a nossa identidade. E quando nós tomamos isso nas nossas mãos, a Bíblia diz: examinai o seu coração, olhe para dentro de você,
Entenda se você consegue discernir o que está acontecendo aqui. Tira o Egito da tua vida. Do que adianta a gente participar dessa mesa, quando sair dessa porta a gente volta para a vida de mentira, de prostituição, de engano, de vergonha? Do que adianta a gente ter Jesus no coração, mas nada muda na nossa vida? Será que Jesus está aí mesmo? Será que a gente entende o que é essa realidade da nossa história? Sabe o que significa a Páscoa, querido? É quando você entende que Deus te ama tanto, que mesmo condenado à morte, Ele preparou um caminho para te salvar. E não é pelas suas obras, não é pelo que você faz. Tem gente que fala assim, no Antigo Testamento eles eram salvos pelas obras, no Novo é pela graça. Não. Se eles não pegassem aquele cordeiro pela fé, que aquele sangue passado naquela porta ia proteger eles da morte, a fé deles salvava eles. Páscoa é quando a gente entende tudo isso e a gente vive o que Jesus nos ensinou. Na noite que ele foi traído, ele sentou numa mesa como essa. Tinha um cordeiro, tinha ervas, tinha vinho, tinha pão, sem fermento. Mas foi ali que Jesus celebrou a última Páscoa da humanidade. Por quê? Porque aquele ritual, aquela cerimônia foi ordenada por Jesus de uma forma diferente. Um novo sacramento surgiu. Ele pegou o pão, ele olhou nos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Ele pegou aquela taça de vinho, olhou nos olhos deles e disse: esse é o sangue, o cálice da nova aliança. É como se ele estivesse dizendo literalmente para eles: comam do cordeiro que tira o pecado do mundo, bebam o sangue que salvou a tua alma do destruidor, e façam isso em memória de mim, até aquele dia que nós vamos sentar numa mesa linda e nós vamos ver Jesus ali nos chamando: sentem, celebrem comigo, porque a dor acabou, o sofrimento acabou, o sangue já foi derramado. Agora o que eu tenho para vocês é vida, por toda a eternidade. Sim, a Páscoa é real. E nós estamos aqui porque Deus proveu essa salvação para nós. Ele vive, gente. Ele vive. Eu tenho muito medo da igreja estar iludida com tantas coisas e não começar a perceber de verdade que Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele sabe o que você está fazendo quando você está chorando em casa. Ele sabe o tanto que está doendo as coisas aí dentro. Ele sabe que está difícil. Ele não te trouxe aqui à toa. Não é só uma história, é uma realidade. Ele está te chamando para sentar aqui, para que você seja curado. Ele está chamando você para entender que você pode tentar qualquer caminho nessa vida para ser salvo, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você pode estar chateado, magoado, traumatizado, cheio de ferida dentro do seu peito, mas se Jesus não for o Senhor da tua história, você continua condenado ao inferno. Páscoa é a gente lembrar desse amor que na eternidade disse para cada um de nós que crê no nome dele: você é meu, você é meu. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a se colocar de verdade diante do nosso Senhor e Jesus, do Senhor Jesus Cristo que está aqui. Do seu jeito, da sua maneira, você pode dizer para Ele: Senhor,
Guia o meu coração para encontrar o Senhor de uma forma tão profunda que eu não tenha dúvida do que o Senhor está fazendo na minha história. Eu preciso te sentir, eu preciso te ouvir, eu preciso da tua cura, eu preciso do Senhor. Essa mesa é a mesa de Jesus Cristo, dos discípulos de Jesus, dos amigos que Ele conquistou com o seu sangue. Se você crê no nosso Senhor, essa mesa é um convite para você essa noite. Deixa essa mesa curar com a presença real de Cristo o seu coração.